E ainda notícia quente de Brasília. O presidente Bolsonaro sancionou há pouco a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vetou o artigo sobre o fundo eleitoral. De acordo com esse trecho da LDO, o valor do chamado fundão poderia ficar em quase 6 bilhões de reais. Yuri Pita tem os detalhes para a gente, não tem, Yuri? Oi, Márcio. Pois é, o presidente vinha dando sinalizações de que poderia adotar esse veto a esse percentual que a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa para reajustar o fundo eleitoral. E porque isso teve uma repercussão na sociedade aí muito negativa. Mas vale lembrar que houve aprovação tanto na Câmara quanto no Senado durante a tramitação da LDO no Congresso Nacional antes do recesso, inclusive contando com o apoio de deputados da base aliada e da oposição também. Foi um apoio suprapartidário. A repercussão foi tão forte, tão negativa, depois houve alguns deputados e senadores que se mobilizaram, chegaram até a recorrer ao Supremo para que isso fosse impedido de ser sancionado, e aí o próprio presidente Jair Bolsonaro usou a sua prerrogativa de veto. É improvável que o Congresso derrube esse veto, dada a repercussão negativa. Mas, na discussão da lei orçamentária, que tramita agora no segundo semestre, o ideal, né, em tese, vai ser aprovada até o fim do ano, pode ser que seja ali definido o valor propriamente dito. E aí pode ser que os partidos, as bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, façam algum novo tipo de correção, que não aqueles quase 6 bilhões de reais que você destacou, mas algo em torno de 4 bilhões, que era o que o mundo político especulava ali, queria que fosse o valor mais adequado, e que o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a aventar um pouco depois, logo depois da aprovação no Congresso, mas ainda quando ele tinha prazo para tomar essa decisão, que agora se consolidou como um veto integral do dispositivo. Pois é, Yuri, ontem o presidente disse, vamos fazer a coisa certa. E agora a gente tem essa notícia, a confirmação dela, de que o presidente vetou o artigo da LDO que criava esse fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Vamos colocar nessa conversa também o nosso analista de economia, diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. Naka, como é que fica agora? Olha, Márcio, é interessante que esse caminho das pedras que o Yuri mencionou, ele precisa ser acompanhado com lupa a partir de agora, porque, de fato, no segundo semestre, senadores e deputados poderão escolher um número, atribuir um número, de fato, aumentando o fundo, apesar deste veto, mesmo com este veto. Chama atenção também para um outro aspecto deste comunicado do Palácio Planalto, Márcio, falando sobre política fiscal e que foram vetados algumas emendas de comissão permanente e do relator geral do orçamento, as RP9. Esse era um tema bastante polêmico e que tem gerado muita polêmica porque tem sido uma maneira do governo gastar mais, além do previamente estabelecido ou planejado. Sobre os parâmetros macroeconômicos desta LDO, o PIB previsto é de 2,5%, está atrasado. O mercado financeiro acha que vai ser abaixo de 2%, pior, portanto. Com relação à taxa Selic, o documento cita um juro médio no ano que vem de 4,74%. Também está atrasado. Com a inflação elevada, o mercado financeiro prevê já juro de 7% no ano que vem. Então, alguns parâmetros estão atrasados diante da rápida deterioração das condições econômicas, Márcio. Quer dizer, a situação não é fácil daqui para frente e o Yuri até levantou essa possibilidade, né? O Congresso poderia derrubar esse veto do presidente, mas não deve fazê-lo, né, Naka? O clima político não indica isso, mas isso é importante, não libera, não tira a possibilidade de, nos próximos meses, senadores e deputados decidirem um valor, atribuírem um valor para o fundo eleitoral que seja maior do que o praticado nas últimas eleições. Tudo agora passa a ser uma definição política. O que a gente tinha até então eram apenas as diretrizes, eram os números grossos, eram os grandes parâmetros. A partir de agora, a negociação vai até o centavo. E aí sim, o jogo político atua mais fortemente.